Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Então, na videoaula de hoje, teremos como componente curricular língua portuguesa e trabalharemos como conteúdo coesão anafórica. O assunto de coesão textual costuma ser tomado por algo bastante abstrato para os estudantes, de fato. Então, diferentemente do conceito de coerência, que usualmente é compreendido de uma maneira mais fácil, tanto apesar do nome que pode, em um primeiro momento, causar estranheza, a percepção do que é coesão textual não é difícil. Coesão parece um nome difícil, não é? Mas não há nenhum segredo. Coesão significa ligação. Quando o time de futebol atua bem, com todos se ajudando, com cooperação e união, é um time coeso. Se uma família consegue se manter unida, mesmo que seus integrantes não estejam próximos um dos outros, geograficamente falando, aí está uma família coesa. Um outro exemplo que pode simbolizar a coesão textual, corrente. Aqueles elos da corrente simbolizam bastante a coesão textual e vocês vão entender por quê. Quando escrevemos, não poderia ser diferente. A língua escrita precisa ser coesa. Tudo deve estar de fato conectado, ligado, unido para fazer sentido. Daí o exemplo da corrente, da união, os elos unidos. Então, a coesão textual, ela é muito importante, tanto para interpretar um texto, quanto para redigir um texto. Então, saber redigir um texto coeso é fundamental para que ele seja o mais claro possível. Então, o que é coesão textual antes da gente chegar em coesão anafórica? Então, coesão textual é quando um termo retoma outro no texto, fazendo a substituição de palavras, e com isso o texto fica mais claro. Então, existem algumas coesões, tipos de coesões textuais que facilitam esse processo. Então, existe a coesão anafórica e a coesão catafórica. No nosso caso, nós iremos estudar um pouco sobre coesão anafórica. Agora nós iremos assistir um vídeo que facilitará na compreensão do conteúdo e na resolução da atividade. Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje, teremos como componente curricular a língua portuguesa e teremos como conteúdo coesão anafórica. Então, o que é coesão anafórica? Coesão anafórica é a condição que eu dou ao meu texto para que ele fique coesivo. Como assim? Quando a gente escreve um texto, qual é a intenção nossa de autor? É fazer com quem está lendo aquela mensagem, aquele texto, possa compreendê-lo. E coesão é o sentido do texto, é o que estou querendo passar para aquela pessoa que está lendo. A coesão anafórica ela é muito importante. E o que nós temos como ferramentas para poder utilizá-las são os pronomes. Pronomes são termos, palavras que utilizamos para não ter a necessidade de usar a palavra repetidamente, ou seja, deixar aquele texto pobre de ideias. Quando repetimos palavras em um texto, perdemos a riqueza do mesmo. E quais são os pronomes principais que utilizamos para que nosso texto tenha coesão? Nós podemos usar os pronomes pessoais, que eles vêm ou no singular ou no plural. Vejamos agora a tabela de pronomes pessoais. Observem. Os mesmos são separados no plural e no singular. Eu, tu, ele no singular. Nós, vós e eles no plural. É interessante que quando estivermos escrevendo ou produzindo um texto, utilizarmos os pronomes, para que não tenhamos que repetir o nome da pessoa ou as pessoas que estejam envolvidas naquele texto. Temos um exemplo de pronome oblíquo.
Ele é muito utilizado quando nós estamos escrevendo ou nos comunicando de uma forma mais culta em relação à língua portuguesa. Quando nós substituímos o objeto por um pronome oblíquo, dá aquela riqueza do nosso texto. Por exemplo, eu entreguei o dinheiro. Isso está colocando o pronome oblíquo antes do verbo, de uma forma mais simples. Então a frase ficaria assim: eu entreguei. E na forma culta, eu colocaria o pronome oblíquo depois do verbo. E a frase ficaria assim: eu entreguei-o. É interessante que vocês compreendam que os pronomes pessoais do caso reto, eles concordam com o verbo. Já os pronomes oblíquos, eles complementam o verbo. Os pronomes possessivos. Podemos utilizar os pronomes possessivos também para a coesão do nosso texto. Os pronomes possessivos, eles indicam posse. Eles podem vir divididos em singular ou plural, masculino ou feminino. Observe a tabela de pronomes possessivos. Alguns exemplos: meu, minha, nossos, nossas. Dando continuidade, veremos agora um pouco sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que equivalem a isto, aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, mesmo e próprio. São pronomes demonstrativos quando reforçam pronomes pessoais ou fazem referência a algo já expresso. Os pronomes demonstrativos marcam a posição espacial de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço, no tempo ou no próprio discurso. Eles se apresentam de forma variáveis, em gênero e número, e não variáveis. Com base nessas informações, vocês devem estar respondendo o exercício de fixação proposto no livro de vocês. E bons estudos!